E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade aqui no nosso Lunação. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com muito amor e falando em amor. É disso que a gente vai justamente conversar hoje aqui. Ele ou ela fica ou sai da sua vida, sequência dos fatos. Então, é uma daquelas nossas oportunidades de acompanhamento de vida amorosa, tá? Com previsões, tendências pelo caminho e muita chance de você entender muita coisa por aqui também, combinado? Então, você vai escolher aqui, pedra ônix ou jaspe vermelho. A gente está hoje aqui com tarô e cartas de pombagira, baralho dama da noite. Então, na homenagem da linha aqui, as pedras no preto e no vermelho, tá? Então veja qual é a que você vai simpatizar aí, né? Ou qual a sua intuição vai apontar para a escolha, pedra ônix ou jaspe vermelho. Faz a sua escolha. Ao escolher, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, vem fortalecer aqui a nossa egrégora, traz energia positiva a esse momento e eu determino que a energia positiva que você traz volte redobrada aos seus caminhos. E vamos nessa? Vou iniciar pela pedra ônix, tá? Vai ficar aqui, jaspe vermelho então logo mais. E antes de pegarmos o tarô, as cartas de pombagira, aqui ó, você vai escrever comigo nos comentários. Nós temos uma carta de maestria para você hoje, que é a do respeito. Então você coloca aí que o respeito e a consideração estejam presentes na minha vida. Que o respeito e a consideração estejam presentes na minha vida. E que você possa ser a pessoa amada, considerada, respeitada. Isso é ponto de partida, né, gente? Sem respeito, sem consideração, pouca coisa vale a pena na vida. Então, que essa energia seja fortalecida, esteja fortalecida nos seus caminhos, que assim se faça. E agora vamos trabalhar então. Vou começar pelo tarô. Ser de luz fica ou sai da sua vida? Quais são as previsões amorosas para você? Sequência dos fatos. Vamos analisar primeiro os arcanos maiores, depois os menores, depois as cartas de pombagira. Você tem aqui a torre, uma energia forte, importante, o louco, e nós temos o sol, tá? O que o tarô está te mostrando com essas cartas, com essas vibrações aqui que se apresentam? Olha, tem mudança importante para acontecer aí, viu? Nos rumos da relação. A torre fala de muita coisa precisando ser ressignificada. Então, são certos desapegos, é reformular as situações, tá? A torre mostra que está sendo importante corrigir trajetória no que diz respeito a relacionamento, pode ter expectativas que não correspondem exatamente à realidade, tá? E a gente tem aqui, vou te falar uma coisa, presta atenção, tá? Essa torre, vou apontar uma energia que ela é para você ficar esperta, porque ela pode falar de problemas no relacionamento, acompanhado aqui do louco, né, que vai representar mais do que? Do desprendimento, da liberdade. Então, o que eu estou percebendo aqui acontecer? Existe sim uma necessidade de as coisas serem repensadas no seu relacionamento ou em relação à pessoa que você quer ter ao seu lado. Talvez o que o tarô esteja aqui nos mostrando, talvez não, o que o tarô está nos mostrando é que tem caminho para as coisas funcionarem, mas de uma forma diferente em relação a como se foi pensado e idealizado. Tá? Porque o sol é confirmação de caminhos, é energia de felicidade. Aqui nós temos desdobramento positivo, tá? Então, eu já consigo te falar, e você sabe, você que participa do meu trabalho, eu não fico te enrolando, eu não fico embaçando a sua vida, eu não fico mascarando respostas, o que tem para falar eu falo, né? Se for bom você vai saber, se não for tanto assim você vai saber também, porque aqui você tá justamente para saber, né? E não para lidar com um tarólogo que fica mascarando as coisas, né? Só para te mostrar que está tudo bem quando você está vendo que não está. Então você precisa ter um entendimento, você precisa ter do lado de cá, com quem está fazendo a leitura para você, uma pessoa justa que te passa as informações que são necessárias aos seus caminhos, tá? Então o sol
mostra alguém que permanece nos seus caminhos. Eu já estou te falando essa resposta para não ficar fazendo suspense, ai, mas será e tal, ele vai falar 30 minutos para depois no fim dar a resposta. Não, eu já te dou agora. E aí você até já tem a oportunidade de tranquilizar o seu coração e conseguir acompanhar mais da leitura, mais com o raciocínio que eu vou te passando aqui. O Sol é um caminho de felicidade a dois entre você e quem você está mentalizando. Aqui a gente tem assuntos podendo ser mais bem esclarecidos, mal entendidos sendo desfeitos, sabe? Vocês conseguindo se harmonizar melhor, mas essas cartas estão falando de uma necessidade sim de repensar esse caminho. Por quê? Funciona, mas funciona de uma forma diferente. A necessidade de certos desapegos, de certas reformulações aqui nessa torre. E eu vou te falar, uma importância de um certo desprendimento aqui, de se deixar viver, se deixar estar. São cartas que podem mostrar uma dificuldade no seu relacionamento ou no caminho que você está tentando trilhar com quem deseja ter ao seu lado, muito na coisa do apego, das cobranças, das satisfações, a posse, querer ter para chamar de meu, sabe? E o louco pede mais liberdade, pede para que as individualidades estejam aí mais preservadas. Então, essas cartas podem falar, por exemplo, de quem acaba se distanciando de você por se sentir meio sufocado com as coisas, por se sentir cobrado, por faltar leveza, sabe? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Talvez seja o que aconteceu aí, né? Vamos supor, a pessoa distante de você agora, se for o seu caso, né? Pessoas afastadas. E é um risco aqui, né? É uma chance muito grande de ser o seu caso, porque quem vem para o tarô está com dificuldade. Você não vem para o tarô quando está tudo bem. Eu falo isso sempre, é a realidade, né? Ah, eu estou tão feliz, deixa eu ir lá ver no tarô por que eu estou feliz. Lógico que não. Aí você vai só viver, vai curtir, né? Você veio para o tarô, você está precisando ter um entendimento. Está com problema? Entender o problema, ver se tem caminho, como lidar com as coisas, como melhorar a caminhada, né? Então, o tarô fala dessa importância aqui, certo? Para o seu relacionamento, para você lidar melhor com quem você ama, tem que dar liberdade. O tarô mostra aqui uma energia de alguém incomodado, a pessoa que às vezes se sente cobrada, a pessoa que sente que tudo vai por um caminho de satisfações e onde tudo acaba pesando, e isso representa uma perda de paciência e às vezes quem vai precisar respirar e sai fora um pouco, tá? Então o louco é quem precisa de ter essa liberdade. Talvez você precise compreender que isso até mesmo pode falar sobre uma característica de quem você ama. A pessoa que precisa sim ter o próprio espaço, continuar tendo a própria rotina, então não é porque está com você que vai mudar tudo e vai estar junto o tempo todo e tem que conversar o dia inteiro. Não é assim com esta pessoa, tá? É alguém que precisa ter a própria rotina, precisa funcionar como indivíduo. E isso não é desinteresse, isso não é descaso. A gente tem que buscar conhecer a pessoa que nós temos ou que queremos ter ao nosso lado, para saber como é mais fácil funcionar com este alguém. É uma pessoa que gosta de você. O Sol mostra que tem sentimento, mostra alguém que quer poder estar bem ao seu lado, mas precisa muito dessa situação aqui sendo mais bem compreendida, tá? Então são arcanos que estão mostrando muito provavelmente uma certa dificuldade no seu relacionamento, as coisas passando por mudanças, necessário ressignificar, tá? Repensar expectativas aqui, o que se espera, como se quer, ok? De repente vai funcionar de um jeito que não é muito dentro de como você está imaginando, idealizando a relação. Se for nesse sentido de, a gente vai estar mais junto, a pessoa vai estar mais comigo, não necessariamente. O louco fala muito de alguém que preza pela própria liberdade. Isso não significa, então quer ficar soltinho para aprontar. Não, gente. É a maneira de ser. As pessoas são assim, cada um funciona de um jeito, tá? E o Sol é esse caminho de as coisas darem certo, um caminho de felicidade, mas precisando preencher esses requisitos aqui para chegar no arcano 19, tá? Se você ignora essas necessidades, tá? De rever as coisas, então fica mais difícil alcançar essa energia. E tudo isso que eu estou falando também é uma oportunidade do quê? De você analisar se a pessoa que você quer ter ao seu lado supre as suas necessidades emocionais.
Porque se de repente você vai fazer um esforço muito grande para dar mais dessa liberdade para o outro e você vai se sentir mal com isso, até que ponto te serve? Né? Se você for a pessoa que tem um perfil de ser mais carente, de precisar do outro ali o tempo todo, se você for a pessoa mais insegura e precise que o outro te passe mais dessa segurança, entenda que é um aspecto seu e que você tem que trabalhar. Não é obrigação do outro te passar segurança o tempo todo. Você que tem que se fazer mais firme na relação, né? Para não ficar achando que o tempo todo tem coisa errada, que está precisando desconfiar de tudo. Porque senão começa a faltar paz. E onde falta paz, quanto vale a pena? Eu falei isso esses dias para uma pessoa em consulta, né? Se for para cismar com tudo e precisar que o outro esteja ali o tempo inteiro para você poder entender que está tudo bem, não funciona. Porque aí você não quer uma pessoa, você quer um boneco, né? Então é saber respeitar o outro ser humano e as necessidades desse outro ser humano, né? As pessoas têm formas de amar. Se você for a pessoa mais carente, mais da necessidade do outro ali o tempo todo e de, sabe, a coisa funcionar assim, quase que integralmente a dois, eu digo pra você, tá? É uma pessoa que fica no seu caminho, tem um desejo muito grande de estar com você, então te leva em consideração, ou seja, essa energia que ela existe, se você não está percebendo, ela tem um grande potencial de se manifestar, mas é uma pessoa que também quer ser respeitada dentro do que são as próprias necessidades, tá? Então não adianta você querer que a pessoa seja do seu jeito, você não vai mudar quem o outro é, tá? Então é alguém que permanece na sua vida, mas tem essas necessidades, a coisa precisa ser um pouco repensada, precisa ter mais desse espaço para funcionar melhor, tá? Se está longe agora, se vocês nesse momento são pessoas afastadas, então você está aqui com a oportunidade de entender o que aconteceu. E não necessariamente precisa ter acontecido uma briga, pode ser que a pessoa se incomodou e simplesmente pegou uma distância sem entrar nos méritos com você. Por quê? Percebeu que está indo por um rumo que não está muito afim de que seja dessa forma, tá? Então, fica para você pensar. Vamos dar uma olhadinha em arcanos menores agora, para a gente entrar ali nas cartas da Pombagira. O Sol, na experiência dos maiores, mostra um desfecho favorável, um desfecho positivo, ter caminho para as coisas acontecerem, tá? Então, existe consideração, existe sentimento, só que precisa ser de ambas as partes. Às vezes a gente fica tão preocupado se o outro está agindo como nós queremos que haja, e a gente não se preocupa em agir como o outro também quer que a gente possa agir. A gente só fica julgando, medindo, analisando, e a gente não consegue ter o entendimento se nós estamos tendo também as melhores atitudes com a pessoa amada, né? A coisa fica muito voltada para o próprio umbigo, então essa percepção vai fazer toda a diferença, tá? Arcanos menores aqui, você tem o 9 de ouros vindo na experiência da torre, tá? Então, essa reconstrução necessária, essa reformulação na maneira de caminhar com a torre, traz recompensa. O 9 de ouros mostra valer a pena. Então, da sua parte, tá? Muito provavelmente, existem aí concessões a serem feitas, né? Ou seja, talvez você idealizou essa relação, está idealizando de uma forma tal e não vai funcionar exatamente assim. Você vai ter que abrir mão de alguns pontos para que este alguém tope mais estar na jornada com você. E essas mudanças promovidas pela torre, os desapegos que são importantes, as reformulações que são necessárias, se mostram recompensadoras, tá? O 9 de ouros fala de colheita, então a gente só precisa ter um entendimento assim, então beleza, eu vou abrir mão disso daqui, se é garantido que eu vou ter a pessoa, esquece isso. Não tem nada que possa ser falado no tarô, no baralho cigano, no que quer que seja, que vai te dar garantia do que será no futuro. A gente pega o que aqui? Numa leitura de previsão? Tendências. O tarô está te mostrando, isso daqui ajuda, tá? Mostra se valer a pena. Faça, né? Se é algo que te favorece, que te ajuda nos caminhos de conquista, então o que você não pode é querer garantir, você tem que me dar certeza que se eu abrir mão de um ponto aqui, então a pessoa estará comigo. Sai dessa, tá? Se você é a pessoa que precisa de certeza, acompanhando o oráculo, assistindo leituras no YouTube ou pagando consulta para ter certeza de futuro, não assista, não pague a consulta. Sendo muito honesto com você aqui, tá? Para te explicar como as coisas funcionam, para que não se tenha expectativa errada no que é o tarô, no que é o baralho cigano. As pessoas, né, imaginam muitas coisas e a maior parte daquilo que se imagina está errado.
a gente precisa ter esse papel aqui de alinhar a situação, né? Então, fazer mudanças mostra se valer a pena, tem recompensa. Então, isso te favorece, né? Aumenta aqui o seu poder de conquista, aumenta as possibilidades desse alguém estar mais ao seu lado, de uma reaproximação para quem se distanciou. Na energia do louco, que pede mais então as individualidades preservadas, mais da liberdade, vem com o as de espadas, tá? E um as de espadas, um as mostra abertura de caminhos, mais possibilidades. Então isso significa o quê? Que dar mais do espaço que se quer e que é importante, e eu diria que para você também. Sabe por quê? Para você não ficar alimentando condições de dependência emocional. Uma coisa é gostar, uma coisa é amar, uma coisa é querer o outro na nossa vida. Outra coisa é passar a depender do outro e achar que só existe possibilidade de ser feliz se a pessoa estiver ali o tempo todo. Aí se tornou o quê? Dependência emocional, doentio, não é saudável, tá? Então, olha, a liberdade que é importante, que a outra pessoa pede na relação e que também te ajudaria, né, para que as coisas possam funcionar de forma mais saudável, abre mais possibilidades, traz um as de espadas. Então essa condição de dar espaço não vai afastar mais, muito pelo contrário, vai abrir mais campo. O as de espadas é mais da ação, então a pessoa mais disposta também a ter mais atitudes com você a partir do momento em que se sente respeitado na própria liberdade que deseja ter, sabe? Então não tem pegação de pé, não tem cobrança, não tem onde estava, com quem estava, o que foi, para onde foi, quando volta, que horas, sabe? Deixa viver, deixa estar, isso vai estimular a pessoa a querer ter mais iniciativas com você. Porque, poxa, eu sou respeitado da forma como eu sou, então eu desejo estar mais ao lado dessa pessoa que me respeita como eu sou. Esse é o ponto de vista, ok? Que o tarot está mostrando este alguém ter com você a partir do momento em que se conduz as coisas dessa forma. E aqui no arcano do Sol nós temos um rei de paus, um arcano de sabedoria, de maturidade, de experiência, de quem não está brincando com sentimentos, de quem não está fazendo curva na vida. Um rei sempre traz uma força de decisão, de quem sabe o que quer. Então entenda uma coisa, você lida com uma pessoa que sabe o que quer com você. É uma pessoa que tem decisão, mas é uma pessoa que tem necessidades nesse sentido, de viver a própria rotina, de não estar ao seu lado o tempo todo, de não precisar ficar cismando se não deu bom dia. Ah, então não deu bom dia hoje, tem coisa errada. Não tem nada, sabe? Cada dia de um jeito, tudo bem. Um dia a gente vai se falar de manhã, o outro não vai, tá tudo certo. Tá cada um fazendo as suas coisas. Então, né? Saber ter essa visão para se conduzir vai fazer toda a diferença. Aqui, o Sol com o Rei de Paus, né? Mostra uma energia de sucesso, de felicidade no amor, de as coisas dando muito certo, tá? Você lidando com uma pessoa que sabe aquilo que quer, que não está brincando com os sentimentos, não é do feitio de um rei fazer isso, ok? E o rei representando ainda a pessoa que você mentalizou, desejando exatamente essa energia de sucesso, de felicidade, de gratidão do Sol com você. Então, é uma pessoa que sabe o que quer. Não sente que está perdendo tempo na vida, não. Mas, se agora as coisas estão de um jeito que está esquisito, né? A pessoa um pouco mais distante e tal, tem muito dessa vibração que o tarot colocou aqui para o seu entendimento. Pode ser a pessoa incomodada com cobranças, com satisfações, com muito apego, com ciúmes, com dependência emocional. Então você tem que analisar tudo isso e tomar muito cuidado com o risco que essas questões de desequilíbrio no emocional acabam gerando, né? Porque esse é o problema. O ser humano precisa ter alguém, deseja ter alguém ao seu lado e precisa, porque a vida é para ser compartilhada. Só que o ser humano não sabe medir isso. Ele não vê a outra pessoa como alguém que vai acrescentar. Ele já vai de cabeça e começa a achar que precisa do outro ali para ser feliz. Então é como um vício para a vida, é uma dependência, né, que se cria. Assim como existe a dependência química, existe a dependência emocional, que é muito nociva também, tá? Então, é hora talvez de você se avaliar nesse sentido para compreender como dá mais certo aqui essa relação.
Precisa, sim, cada um ter mais do seu espaço e tá tudo certo. Muito caminho para funcionar dessa maneira, tá legal? Vamos olhar as cartas agora de Pombagira para você. Tá curtindo aí a leitura? São bons ventos que sopram aqui, mas você está percebendo também a parte que te cabe, né? E uma leitura que te ajuda na vida é sempre assim. Não é só falar o que vai acontecer, o que cabe a nós. O que nós podemos fazer em relação aos caminhos, está aí. Tarô como caminho de vida, te dando o caminho, te dando a forma de caminhar para que você possa ter melhores resultados, atingir objetivos, né? Cartas de Pombagira. Você tem a riqueza como a primeira carta. Você tem os momentos. Carta do punhal. A coruja. O senhorito aí, ó, com calor sem camisa. E o charme. Cheio de charme. Então, é o seguinte, ó. A riqueza é um sentimento de valer a pena. A riqueza, não somente em termos materiais, apesar de a carta aqui ser cheia do ouro, né? Mas a riqueza em termos de significado, do que está em jogo, do quanto vale a pena. E nós vimos o tarô mostrar alguém que tem decisão para tomar com você. É a pessoa que deseja estar no caminho com você. Mas às vezes quando dá uma pausa, fica meio esquisito, é porque pode ter enchido o saco de certos comportamentos. Isso você precisa perceber. Não adianta eu querer só isentar o seu lado aqui, olha, coitadinha de você, e o outro é um cachorro, é um canalha, porque faz tudo errado. O quanto você está perturbando a vida ali às vezes também, né? A gente tem que saber ver a nossa conduta, né? Então, o que nós fazemos que aproxima e o que nós fazemos que afasta o outro também, não é só o outro se aproximando ou se afastando. Quais os motivos tem para fazer este ou aquele movimento, né, em relação a nós? Muito é o que nós criamos também, tá? Então, essa pessoa, ela vê valer muito a pena com você. E a carta dos momentos fala de alguém que guarda muito das lembranças, daquilo que vocês já viveram juntos, sabe? Então, tem tudo muito registrado aqui, então é aquela pessoa que... isso é bom e é ruim, tem os dois lados, né? Essa pessoa que ela tem tudo muito registrado em relação ao que foi vivido. Por quê? É aquela pessoa de boa memória e que vai lembrar de tudo, né? Dos bons e dos maus momentos, então é capaz de levantar uma lembrança positiva, te mostrar, né, o quanto tem consideração, tem respeito, porque não esqueceu nada daquilo que se viveu, né? Assim como também não esqueceu, às vezes, as brigas, as trocas de ofensas, aquela pessoa que pode ter aquela pedrinha na mão para jogar em você quando, né? Deixa eu guardar aqui essa na manga, se eu precisar revidar, eu já sei o que falar, então é aquela pessoa que vai ter argumento, tá? Inclusive aqui, ó, vem o punhal, então se for um momento de distância entre vocês agora, junto com essa energia de boa memória, de registrar todos os momentos, a gente percebe, né? Tanto as coisas boas, que trazem riqueza de significado, o entendimento de valer a pena, mas também aqui os momentos que não foram muito legais entre vocês, né? Onde se feriu de alguma forma. Então, os prós e os contras, essa pessoa registra tudo muito bem aí, tá? E pelo fato de essa carta do punhal estar aqui, é uma carta que fala agora de alguma situação entre vocês que pode ter pesado e que está justificando um pouco mais, inclusive, dessa necessidade, né? De, às vezes, dar um tempo, de dar uma respirada, essa torre com esse louco, então o clima pesou na torre, vamos dar um tempo, vamos soltar um pouco essa energia, vamos deixar mais leve na energia do louco e a previsão está no sol, então fica tudo bem. Mas não vamos forçar a barra agora. Se o outro está com a necessidade maior de estar no próprio canto, que esteja, tá? Por quê? Né? O clima pode ter pesado na torre, né? Alguma coisa aconteceu aí que não foi legal na forma de perceber dele ou dela com você. Então a pessoa deu uma pausa em tudo mesmo, o louco, que é de certo modo parecer meter o louco, mas é às vezes sair do problema. Não quero, não tô afim de lidar com isso, não quero brigar, não quero discutir, né? Então é a pessoa que não tá muito nessa vibe aqui não, olha, do enfrentamento, né? Então pode simplesmente às vezes desconversar, tá? E aí a coruja é a experiência, é a maturidade, então não é a pessoa
aventureira com você não. Um rei de paus que nós vimos ali no tarô já falou disso. A coruja mostra uma pessoa que tem bagagem, uma pessoa madura, uma pessoa que tem uma experiência que vale a pena para troca no relacionamento e tem atitudes aqui que são importantes para apresentar a você no sentido de firmar as coisas. Carta do homem, o cavaleiro aqui, né? O cavalheiro, perdão, é alguém que se faz presente. Então, isso daqui é uma grande confirmação, né? Ao ponto que a gente está respondendo se a pessoa fica ou sai da sua vida e a própria pessoa apareceu no jogo, então a pessoa está aí. É alguém que quer ficar, né? Mas pode estar fazendo um certo charme às vezes ali, né? Então, além do que é uma necessidade mesmo, né? De que cada um tenha mais do próprio espaço, se respeitar as individualidades, muito cuidado com carência, grude, dependência emocional, querer estar junto o tempo todo, achar que tem que trocar mensagem o tempo todo, demorou para responder porque já está aprontando, não está nada, não tem nada disso, tá? Então, além de ser uma necessidade mesmo, repensar a forma de viver essa relação, tá? Ainda também você, né, lida com uma pessoa que pode ter um pouco dessa característica, às vezes de fazer esse charme, de criar uma certa resistência, uma certa dificuldade com alguma coisa ali, onde a pessoa acha que tem uma razão na situação. Aí vai usar isso, né, de repente até um pouco contra você, no sentido de agora eu vou precisar que ela perceba isso. Eu vou precisar que ele perceba isso. Então eu vou endurecer aqui mesmo. Aí é onde a pessoa pode acabar, de certo modo, jogando com você, te testando, né? Para ver se você reconhece que pode ter falhado em algum ponto aí também, né? Então, de repente aquela pessoa assim, então ela é tão pronta a me apontar o dedo para tudo, e eu isso, e eu aquilo. Então ela vai ver que ela também isso e aquilo. Não sou só eu que erro, não, ela também, tá? Então, é a pessoa que também usa aqui dessa característica, tá? O charme pode fazer um pouco dessa birra, às vezes, né? E isso é importante você saber. Se a pessoa achar que tem razão, pode fazer um pouco disso sim. Então é aquele momento onde a pessoa, às vezes vê a sua mensagem e não responde, ou te bloqueou, quer te causar um pouco dessa sensação de que não está tão disponível assim, né? E é quando você fica tentando conversar e não consegue. Então o que você faz nessas horas? Você vai forçar a barra? Não, você tem que dar o espaço, tá? Exatamente aquilo que a gente estava conversando ali naquela parte do tarô, porque aí é que as coisas têm mais chance de dar certo, tá? Então, lá no tarô você viu, né, um desfecho favorável, uma energia positiva que prevaleceu com o Sol, tá? Aqui você tem uma pessoa que também leva a sério nas cartas de Pombagira, não está brincando com você, tem maturidade para agir, apesar dessa condição aqui, mas às vezes é uma forma de se comportar que este alguém entende que é necessário com você, tá? Às vezes é bem assim, ó, vou falar português claro para você, tá? Até porque a gente está aqui nas cartas de Pombagira, então não precisa ter meias palavras, tá? É meio que uma postura assim, deste alguém com você. Eu quero ver se ela se liga, que me encheu o saco um pouco e que está precisando reconhecer, sabe? Que errou ali e que eu estou precisando ficar um pouco em paz agora e depois eu vou lá. Mas é para reconhecer, para não fazer de novo, sabe? Então é quem pode te testar um pouco nesse sentido também, né? E o que eu falei aqui, os prós e os contras, alguém que registra tudo, sabe que vale a pena, mas tudo que incomoda também causa um impacto forte ali, não é a pessoa muito disposta a relevar, não, e deixar para lá. Se você pisar na bola, é a pessoa que vai te dar o troco, sim, tá? Então isso pode representar muito do que está aqui, nesse charme, né? E pode refletir talvez o que seja o momento entre vocês, se você está experimentando aí dificuldades na maneira de lidar. Então, percebemos, está aí respondido para você. Mas, alguém que fica ou sai da sua vida? Fica, tá? Aqui as cartas não mostraram desinteresse, sentimento ter mudado, a pessoa que não quer e, sabe, término, ruptura das coisas, não veio nada que apontou para isso. Então, tem um caminho aí, tem uma jornada, né? Saber que tem caminho muitas vezes faz toda a diferença para você. E as cartas te ajudaram muito nas percepções que vão ajudar a funcionar melhor. Então, aproveite. Essa foi a sua leitura. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fica pela área porque vai ter mais acontecendo pelo canal.
Aí na descrição você encontra o meu Instagram, encontra links de cursos, se você quer estudar comigo, tá? Muito bom. E, gente, não sabotem as leituras do canal que falam sobre aspectos gerais da vida, tá? Parem com a mania de entrar nos vídeos só quando é tema que fala de amor. Se você tá com dificuldade no amor, mas não tá nem aí para os outros aspectos, tá vivendo de uma forma desequilibrada, você quer que o amor vá bem como? Então, nas outras leituras, a gente fala de tudo, para suas percepções um pouco mais amplas sobre os caminhos, para ter a chance de o amor funcionar melhor também, né? Então, parem de sabotar as leituras que não são só sobre vida amorosa, tá? Fiz uma baita leitura ontem, 3 opções na mesa, 2 horas de vídeo e muita gente do canal que está sempre aqui sabotou. Aí eu ponho o tema que fala de amor, vem todo mundo assistir. Então tem que assistir todos os vídeos, não é só aquele do amor não. Tem que saber da vida, para que tudo que faz parte da vida tenha mais chance de funcionar. Beleza? Então, agora, nosso jaspe vermelho, a nossa segunda opção, vamos a ela. E antes de pegarmos o tarô, para começar a abrir aqui para você, então você tem uma participação nos comentários para fazer comigo. A harmonia, você vai escrever que a harmonia se faça na minha vida. Então, e realmente que os seus caminhos sejam mais leves, que você possa encontrar mais harmonia na sua relação, mais harmonia com o seu amor, mais harmonia no seu estado, né, de ser, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, que essa vibração esteja presente, não só no seu relacionamento, não é só, vou me harmonizar com a pessoa amada, não é só, tá? A gente está aqui sim, respondendo uma pergunta que fala do amor para você, mas não é só, né, o outro na sua vida. É você em primeiro lugar e é tudo aquilo que você precisa viver. Tudo precisa estar bem para que inclusive esteja bem com o outro, né? Isso é que muita gente tem muita dificuldade de compreender. É o que eu acabei de falar. A galera que só entra no canal se vê a notificação que fala do relacionamento. E aí vai falar da vida, da vida eu não quero saber. Como assim? Se você não está vivo, se a vida não tá boa, você vai ter um relacionamento bom como, né? Então a gente tem que levar todos os nossos setores em consideração. Tarô não é para só tratar de amor não, tá bom? Aqui, sim, estamos tratando, mas não é só. Vamos lá. Esta pessoa fica ou sai da sua vida? Sequência dos fatos. Sua primeira carta é o diabo. Depois nós temos o louco. Olha o louco na mesma posição. O louco gostou da mesa hoje, hein? Tava aí agorinha mesmo, nessa posição aqui. Na primeira pedrinha. Voltou. Então, o louco, o diabo, a papisa. Tá aqui. Ok? Essas cartas falam do que, gente? Primeiro ponto. Existe aqui uma energia física muito forte entre vocês, tá? E espiritual também, diabo e papisa. Então isso daqui fala de uma ligação muito interessante que você e essa pessoa têm. E nem sempre vocês conseguem lidar com essa energia, administrar isso, né? E aí a coisa pode ficar muito solta, que é o que está aqui sendo mostrado pelo louco, ok? Mas a gente percebe, né, ser muito importante para esta pessoa caminhar com você. Pode ter uma característica aqui de quem briga, e depois volta e apronta e se arrepende e tal, mas de algum jeito está sempre ali, sempre na área, tá? Tem certas coisas aqui que é muito parte dessa energia do diabo, a dificuldade de administrar a parte dos desejos, de saber como lidar. Tem uma questão aqui de intensidade, né, com energia de atração sexual, de desejos do diabo com força espiritual da papisa, tá? Então às vezes fica difícil lidar com isso. São cartas que colocam, né, assim, uma intensidade. E o louco é a dificuldade exatamente de lidar com essa combinação de energias entre vocês. Então, não raras vezes essa pessoa pode acabar se afastando de você,
Por quê? O diabo mostra alguém que muitas vezes fica meio confuso e precisa dar um tempo, precisa do próprio silêncio ali. É aquele momento onde a pessoa vai precisar compreender um pouco mais dos próprios caminhos, pela própria intuição, então vai se fechar um pouquinho ali na energia. A papisa mostra isso. Pode ser um desses momentos entre você e essa pessoa. Desse alguém que está mais distante, um pouco mais afastado, não quer muito assunto. Por quê? Está confuso, precisou dar um tempo, precisa intuir. Aqui, ó, a papisa é o silêncio, é a intuição. Então, alguém que está muito nessa energia com você, tá? Mas a papisa também tem um lado muito interessante, que é o de se levar as coisas a sério. É uma carta muito boa de compromisso. Papisa não é aventureira, não é quem brinca com os sentimentos, não é superficial, é um arcano de profundidade, sabe? De querer conhecer mais daquilo que se está vivendo ou daquilo que se tem para viver. Então é uma carta que mostra muitas intenções dessa pessoa, de viver mais dessa energia com você. Mas por ser difícil às vezes administrar, compreender, né? Então é alguém que em alguns momentos acaba se retirando um pouco aqui, né? Então não se mostra tão acessível a você, aqueles momentos onde a pessoa não quer conversar, e aí parece que acabou a relação, porque talvez a pessoa até te fala mesmo, ó, acabou entre nós, né? Então é quem quer viver da própria liberdade, mas lá no fundo deseja estar aqui, tá? O que incomoda às vezes essa pessoa? Um sentimento de se ver preso a alguma situação, né? Que são muitas vezes também as correntes do diabo. E sabe do que isso fala? De um sentimento que essa pessoa tem por você e às vezes não conseguir justamente administrar essa parte emocional, tá? E assim, tem muito desse lado mesmo, né? Quando a gente gosta de alguém e o emocional passa à frente e é aquele amor, é aquela coisa que você sente que você não sabe explicar. E aquilo que você não sabe explicar, você tem dificuldade para lidar. Porque foge do alcance da lógica, da razão, e o amor é isso daí mesmo. É para se sentir, não é para se explicar. Então, essas cartas mostram a pessoa que tem um pouco de dificuldade, né? Também para uma entrega emocional. Por quê? Sente que não consegue estar no próprio controle. Quando ama, quando está vivendo o amor e vem essa energia do diabo que é muito do desejo e às vezes passa à frente, sabe? Não é uma coisa que a pessoa controla, não é alguém que te vê e consegue ficar de boa, desconcentra. Então você mexe muito com essa pessoa, tá? Importante você saber. E eu diria que isso daqui deve ser recíproco. Talvez é como você se sente também, sendo difícil para você. Afinal, essas cartas estão falando sobre vocês. Difícil também para você ver a pessoa e ficar de forma neutra. Mexe com você, né, dá uma tremida na base, dá um frio na barriga e tal, porque a pessoa que, sabe, tem realmente essa força aí, né, entre vocês. Então, os arcanos maiores aqui estão falando do quê? Vamos lá, vamos aos fatos, né? Eu já vou te dar a resposta agora, para continuar colocando as cartas, para a gente analisar os menores, as cartas de Pombagira, mas eu já vou te dar a resposta agora, porque aí você também já vai dar uma firmada, já vai tirar esse receio aí, né, da sua cabeça, do seu coração, de, ai meu Deus, a pessoa vai embora, tá tudo acabado. Não, esses arcanos maiores mostram alguém que fica na sua vida, permanece nos caminhos, porque é a vontade de viver mais disso tudo, de conhecer mais do que pode funcionar com você. É uma vontade também de aprender a lidar com as coisas a dois, tá? O louco também fala de uma pessoa que nem sempre sabe como lidar, ok? É uma carta que está aqui e te ajuda muito a entender certos comportamentos que a pessoa tem, onde sai fora do nada e às vezes você fala, aí deu uma de moleque, né? Porque a pessoa realmente não sabia como lidar e é tipo bicho acuado que sai correndo. Então a papisa também é o aperfeiçoamento, é aprender a lidar melhor com as coisas, para se administrar melhor isso, para fluir de um modo mais consistente no emocional com você. Tem aqui muito desejo, muitas intenções, tá? De uma sequência, e tem o que? O tarot mostrando uma dificuldade dessa pessoa de ser consistente. Então, tá aprendendo a lidar com você, aprendendo a viver essa relação e quer
viver mais disso. Por isso, fica na sua vida. Mas saiba, vai ser fácil? Assim, é a pessoa pronta? É tudo tranquilo entre vocês? Não, não é. Tem muito aqui de um precisar descobrir mais a respeito do outro, tá? Mas é essa questão realmente forte, que pode ter muita intensidade na química, coisa de pele entre vocês. Então, é preciso também dar vazão, né, a essa energia. Da mesma forma como você quer, este alguém também quer. Então, quando sai fora, às vezes, é simplesmente porque está se sentindo assim meio perdido no emocional, que é o diabo, tá? Muitas vezes, como a carta que confunde os pensamentos, tira a nossa clareza, a gente fica com uma sensação de ter uma energia que nos controla, de a gente se ver dominado por uma força, tá? Então, é esse tipo de coisa, às vezes, que atrapalha, que faz com que essa pessoa se afaste ou comece a parecer que está desinteressado por você. Não é o caso, tá? As cartas estão mostrando alguém que fica, mas pode ter muito do que aqui? De altos e baixos entre vocês, né? Então você precisa saber, né? Quando você vem para o tarô, é aquilo que eu falo, gente. Não dá para ser uma leitura só romantizada, né? Eu querendo aqui te falar tudo que você deseja ouvir só para te agradar, porque aí você vai ver sempre a notificação do canal. Eu vou entrar lá porque só vai falar coisa boa para mim. A vida é só coisa boa? Tá tudo do jeito que você quer? Responde para mim sinceramente, eu duvido, né? Inclusive, se você tá aqui, é porque tem uma chance muito grande de você estar sofrendo por amor. Então como é que eu vou falar que tá tudo certo aí? Como vários e vários tarólogos falam, assim, romantizando a leitura, passando pano, maquiando as informações mais difíceis que tem que ser faladas, né? Porque, se eu falar um negócio ruim, eu vou perder a audiência, a pessoa sai do canal. Aí é um trabalho de mentira, não é de verdade, né? Então, a gente tem que ter essa honestidade. Você que vem pro oráculo, que é uma coisa muito séria, precisa ter do lado de cá alguém que está sendo justo com você. Então, né, eu estou colocando os dois lados da balança. É alguém que fica na sua vida? Fica. É uma relação fácil de ser conduzida? Não. Mas eu vou te falar, tem muito poder aqui. Tem muita força entre vocês. E aprender a lidar com as coisas será muito gratificante aí, tá? O próprio louco fala mais da busca, né? De quem quer mais. Então, é experimentar esse desejo do diabo e também querer viver mais disso. Ao mesmo tempo que confunde e às vezes causa uma perturbação, a pessoa se distancia, também é sentir e querer buscar mais disso, tá? Então, a pessoa se perde muito nessa coisa. E aí, quem se perde, às vezes faz o quê? Preciso dar uma recolhida aqui para me compreender primeiro. E aí é o silêncio e a intuição da papisa. Tá? Mas também o arcano que mostra, né, uma pessoa que não está brincando com você, porque não é do feitio da papisa. É um arcano que fala de se levar as coisas a sério. Então, olha só, né, que poder de leitura para você, previsão positiva e também realidade, para você entender como é que as coisas tendem a se desdobrar. Afinal, o nosso tema é esse, a pessoa fica ou sai? Qual é a sequência dos fatos? Então, assim, é tudo tranquilo, é tudo de boa? Não. Não é, gente. Vai ter altos e baixos aí, tá? Vai ter hora que o chicote vai estralar do jeito bom e às vezes do jeito não tão bom, né? Então tem hora que vai bater essa energia do diabão ali, ai meu Deus, e eu quero, e vamos lá, e nossa, né? E vai ter hora que você vai ver assim a coisa ficar estranha e a pessoa desconversar porque não está sabendo lidar com as coisas, né? Mas tem a vontade de aprender mais sobre estar com você, de aprender mais sobre esse sentimento. E principalmente, se você entende que, aqui vai da sua avaliação agora, tá? Se você entende que essa pessoa que você está mentalizando tem uma característica mais racional do que emocional, se é a pessoa que gosta mais assim de estar no controle das coisas da vida, de organização da rotina, de conseguir ter uma resposta para tudo, aí é mais difícil quando a pessoa experimenta tudo isso, porque aí ela percebe a força do emocional tomando conta e não sabe lidar. E quem não sabe lidar acaba agindo igual bicho acuado, muitas vezes foge, tá? Então isso fica para o seu entendimento. Qual é o arcano menor que veio aqui na força do capeta, do diabo? O 3 de ouros. E o 3 de ouros
mostra dedicação. Uma carta de energia de manifestação. Então, mais desse desejo do diabo para acontecer entre vocês é a pessoa querendo saber lidar melhor com essa vibração para estar de um modo mais firme ao seu lado. O 3 de ouros traz crescimento, traz o que pode ser muito de um trabalho em equipe. Olha, tem coisas muito boas entre nós, mas vamos combinar que às vezes o barato fica louco e a gente não sabe lidar. Então, vamos tentar entender isso juntos, sabe? Para fluir de um modo mais tranquilo para ambas as partes. Aí o 3 de ouros traz muito dessa perspectiva, sabe? De um trabalho em equipe na situação. E o que seria um trabalho em equipe aqui? Conversas que ajudam, né, vocês dois juntos a encontrar respostas, né, para aquilo que pode às vezes ficar mais difícil a dois aí, né? Então, um ajudar o outro a entender certas coisas e assim ficar mais confortável para ambos. Uma carta muito legal aqui. Traz manifestação de energia para os caminhos, mais oportunidades juntos. O 4 de paus, isso é muito legal, né? Porque o 4 de paus é uma energia que fala de pequenas conquistas e de a gente às vezes dar uma pausa, fala de um certo descanso para a cabeça ali, né? Uma energia às vezes de a gente se colocar numa postura mais de dar uma acalmada, e isso reflete uma sensação boa de tudo estar mais no devido lugar, tá? De se conseguir resolver algumas situações e beleza, vamos dar um tempinho aqui agora, né? E tá tudo certo, a gente sabe que tá indo por um caminho melhor, porque teve aqui, de repente, mais dessa parceria, mais desse trabalho em equipe, a dois aí entre vocês, para se compreender as coisas, um ajudar o outro a entender determinados pontos, e isso vai gerar uma certa tranquilidade no 4 de paus. Uma carta que é de conquistas, tá? De se ter motivos aqui para comemorar pequenas conquistas e seguir na jornada. É uma sensação de que as coisas estão no caminho certo. Isso dando mais espaço para a gente conseguir meditar, conseguindo ter mais clareza, né? Não ficar ali precisando perseguir a coisa o tempo todo para sentir que está funcionando. É a gente saber que está e poder dar uma sossegada na energia, tá? O naipe de paus é o elemento fogo. E o fogo é exatamente o que nos move, a nossa energia, a gente querendo ir atrás, a disposição, o desejo propriamente. Então é aquela nossa necessidade de fazer acontecer, o elemento fogo é que nos move para isso. E o 4 é quando dá uma parada, sabe? Então beleza, a gente já está movimentando a energia, a gente já fez por onde, agora as coisas começam a caminhar por si só e a gente consegue ter uma tranquilidade maior ali para se conduzir. Então é uma carta que fala de um caminho sendo mais tranquilo, tá? Toda essa energia fora de controle aqui, estando mais controlada entre vocês. Então tem uma previsão de vocês saberem lidar melhor com isso tudo aqui. E ali na papisa, a gente vê o tarô trazendo um rei, aliás, desculpa, um cavaleiro de espadas, tá? E isso fala do quê? Da busca, né, de coragem para enfrentar situações, fala de procura para acontecer. Então, pode ser sim um momento de silêncio representado pela papisa desta pessoa com você, porque é uma necessidade de entendimento e muitas vezes é um recolhimento que a gente precisa ter para alcançar pela intuição como a gente vai lidar com as coisas, né? É o nosso próprio lado espiritual que nos conduz. Então, é aqui uma característica da papisa. Então pode ser o silêncio dessa pessoa com você. Mas aí vem o cavaleiro de espadas, né? Precisa ter o próprio tempinho ali para encaixar mais das peças, organizar as ideias e aí faz um movimento com você. Então, já é uma carta que está dizendo assim, inclusive, é uma pessoa que pode te procurar? Sim. Será que é você que vai ter que ir atrás, se vocês estão distantes agora? A quem caberá fazer esse movimento? Então aqui nós temos quem te procura, ok? Então a gente vê um desdobramento bem interessante aqui do tarô no sentido de funcionar melhor. Os arcanos maiores trouxeram assim um grande poder entre vocês, né? Então é aquela força, é aquela coisa intensa e tal, e é difícil lidar com intensidade. A gente quer, a gente acha bom, mas não é fácil lidar, e você sabe. Tem hora que foge de controle,
né? Fica difícil administrar, e aí vocês começam a se estranhar e tal, porque essa energia é muito ativa. O que os arcanos menores mostraram é vocês aprendendo a lidar melhor com toda essa energia. E aí, um caminho que dá uma estabilidade, tá? O próprio 4 também é um número que estabiliza, que firma, então a gente tem manifestação, mais caminhos, mais possibilidades, e a gente vê vocês se firmando aqui, tem a iniciativa, tem ir atrás para viver, providenciar, mas primeiro, saber o que fazer, intuir o que fazer, né? Aprender a lidar com tudo isso. Então o tarot trouxe muito ensinamento sobre a situação aqui, né? Entre vocês, mostrou quem fica na sua vida. Você está curtindo a leitura? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica pela área, tamo junto. E agora eu vou nas cartas de Pombagira. Pensa que acabou? Aqui, gente, não vou dizer que só chegamos na metade, porque a maior parte da conversa, né, entre nós aqui nesse tema foi pelo tarô, mas as cartas de Pombagira vão trazer com certeza aí bons ingredientes que ainda vai render um pouquinho de assunto aqui para você, ó. Então nós temos a direção, carta extremamente importante. Por quê? Tudo isso aqui é para nada? Ou tem um motivo, tem onde se chegar, sabe? É um caminho que tem uma destinação. A direção, gente. Então tudo isso daqui tem um direcionamento, tem uma razão de ser, tá? Tem um lugar para onde chegar, então não é em vão. Beleza? O que você está vivendo, o que você está tentando viver aí, com quem você quer. A carta da direção também fala, né? De alguém que não fica fazendo muita curva na vida não, tá? Se for uma preocupação sua, tem hora que a pessoa parece que mete o louco comigo, e aí quando me procura parece que é só para levar para cama, é só para usar o meu corpinho. Por quê? É o louco e o diabo, aí você fala, pronto, é a pessoa aí, né? Metendo louco, e quando vem é para querer sexo, né? É porque vem nessa energia. E depois me deixa na saudade. Aí não tem assunto. Você fala, aí Leandro, é isso. Os arcanos maiores descreveram o ser de luz. Não, gente. Aí você pensa, a pessoa quando vem comigo é isso aqui. Então na hora que não está comigo, provavelmente está lá, né? Com outra pessoa, é um negócio fazendo muita curva. Não, gente. Tem a direção, então é a pessoa que sabe aquilo que quer. Portanto, nos momentos onde talvez a conversa não esteja desenrolando aqui entre vocês, o que tá rolando? É a pessoa que está ciscando por aí? Não, gente. Papisa. Falamos, né, a respeito disso, de quem precisa de um pouco desse recolhimento, precisa intuir um pouco mais sobre a situação. É importante, às vezes, buscar esse silêncio para conseguir deixar os pensamentos um pouco mais em ordem, tá? Então essa é uma carta que não mostra uma pessoa fazendo curva não, é que sabe onde quer chegar, mas precisa aprender a lidar com as coisas. Tá? É tudo que está aí em andamento entre vocês. A viela, então olha só, quem segue o caminho estreito, que muitas vezes é o mais difícil, né? Então não é a pessoa fazendo curvas mesmo com você não, tá? É se conduzindo aqui da forma correta. Então a gente percebe realmente a situação de ser uma energia forte entre vocês, de ter essa intensidade. A pessoa que provavelmente tem a característica de se apoiar mais na razão do que na emoção, então vem essa força emocional. É ruim para as pessoas, né? Terem a sensação de perder o controle de si mesmo e não saber lidar com as coisas emocionalmente. Aí é onde eu te falei, a tendência de a pessoa ficar igual o bicho acuado e sair fora mesmo, porque, poxa, eu não sei lidar com isso, peraí, tô perdendo a mão aqui, eu tô ficando meio fora de mim e tal, tem que dar uma pausa no negócio. Então é o que acaba acontecendo, tá? Mas essa carta mostra alguém caminhando ali, ó, numa retidão, tá? A sedução. O que mais? O perfume. O bordel e a diversão, tá? Do que tudo isso fala? Então, essas características aí você fala, pronto, isso daí agora sim, Leandro, é um sinal evidente de que a pessoa está aprontando, está colando no inferninho, onde tem umas dançarinas loucas ali, ó, cheirosa, perfumada, e aí a pessoa vai buscar a diversão. Tá mirando nisso aqui e esse bordel fica nessa viela, né?
Aí você já pensa assim, porque a cabeça do ser humano é dessas, né? Pra gente ver problema, nossa, né? O ser humano pra ver problema é fácil. Pra ver solução é que não é muito fácil não, mas, né? A oficina do diabo, inclusive o diabo tá aqui, né? Sabe como é que é. Então, gente, vamos lá. A gente acabou de falar de uma pessoa bem direcionada aqui com você. Então, não são cartas que estão aqui que mostram a coisa de se meter pé na jaca, não. São características que falam exatamente dessa questão de intensidade entre vocês, do diabo, dessa parte da química, do desejo, da atração sexual, de tudo isso muito forte. Então, as cartas de Pombagira estão confirmando aquilo que o diabo já colocou, que é presente entre vocês. A carta do perfume fala muito do encanto, daquela coisa, às vezes, de a pessoa se sentir meio enfeitiçada. E aqui eu vou te falar, hein? Se você andou fazendo alguma coisa nesse sentido, aquele ritualzinho ali, né? Uma simpatia para a pessoa se interessar, sei lá, se um adoçamento, enfim, aí eu vou falar, acertou, viu? Porque é exatamente essa energia do perfume que traz o encanto, traz o fato da paixão, traz também, às vezes, essa coisa de a gente se sentir meio enfeitiçado, que é o tipo de dificuldade emocional que essa pessoa pode ter, às vezes de sentir que está perdendo o controle, não está sabendo como lidar, o autocontrole, né? Pessoas que têm uma característica mais racional, como eu falei, começam a se ver se perdendo no emocional, não ficam legais assim. É desconfortável, a pessoa precisa dar uma pausa. Peraí, eu preciso me recobrar nisso aqui, né? Mas olha só, a sedução, todo esse poder da intensidade, do desejo, da atração física, sexual, essa coisa de pele, a química entre vocês muito forte, tá? O bordel é uma carta que fala muito, às vezes, de se querer viver o proibido. Então, o bordel e o diabo entre vocês, né? Eu vou falar uma coisa, sabe? Quando tem esse ingrediente em um relacionamento, ninguém quer perder isso aqui, né? Porque é aquela coisa assim que invade e que é gostoso mesmo, ninguém pode ser hipócrita. Então, todo mundo, toda relação precisa disso. Então, é muito forte entre vocês, tá? É aquela coisa, né? Tem casais para os quais acaba faltando esse elemento. E é aquele negócio muito, às vezes, sem tempero, sem uma pimenta a mais, é o papai e mamãe, e aí você fica querendo mais e a pessoa é aquela pessoa protocolar e tal. Aqui não. Aqui o bicho pega, né? Entre vocês. Então, quando tem esses ingredientes, difícil a gente querer abrir mão. Então, aí é que tá. Aí você pensa, então entendi, Leandro. É a pessoa que fica na minha vida porque só tá afim disso daqui. Não, gente, não é só isso não. Porque nós vimos na papisa alguém que tem seriedade, tá? Então a papisa não tá buscando só o que o diabo tem a oferecer. A papisa também se move por conhecimento de causa, tá? Tem profundidade, não é superficial, e uma busca somente por sexo, ela é superficial, então não é o caso desta pessoa com você. É uma pessoa que tem um direcionamento de vida, que considera muito importante saber para onde está caminhando e não fica fazendo curva. E essa carta da diversão, ela se desprende um pouco desse cenário aqui da sedução, do perfume, do bordel. O bordel falando como esse aspecto de querer viver o proibido mais do desejo também, tá? A diversão se desprende um pouco disso daqui, porque não é a diversão no sentido vulgar, mas é aquela característica que também é muito boa para um relacionamento quando a gente consegue se divertir com a pessoa que está ao nosso lado, sabe? Porque tem casais para os quais falta esse ingrediente. E aí são aquelas pessoas que acham às vezes, né, chato estar no relacionamento, mas virou zona de conforto, então fica ali. E diversão mesmo vai ter com os amigos. Não é a pessoa que consegue se divertir com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com a pessoa que tem ao lado. Então, assim, é um problema, né? Separar a gente conseguir se divertir na vida, né? Da pessoa que nós temos ao nosso lado e achar que a gente, para se sentir bem, para dar risada, sabe? Para o dia ser legal, tem que ter outras pessoas, tem que ter amigos e tal, porque no casal mesmo não tem. Entre vocês tem, beleza? Então, assim, são características muito especiais para se encontrar com alguém. Então, a grande verdade é que essas cartas falam de uma ótima relação aqui.
mas algumas dificuldades até que vocês consigam se entender melhor, um aprender melhor a conviver com o outro, tá? Então tudo isso te ajuda a perceber qual é a situação, o porquê de cada coisa, mas tem muito do que vale a pena aqui sim. E isso, tudo aqui, essa pessoa não ignora não, sabe, tá? Então, sabe, e não é besta. Então, te largar vai ser abrir mão de um monte de coisa que dificilmente vai encontrar com outro alguém. É alguém que sabe disso, ok? Papisa é estar ciente também, né? É estar ciente, beleza? Não é o caso desse deck aqui do tarô, mas você sabe que num tarô mais tradicional, se você pega ali o Marcélia, o tarô de Waite, é o livro no colo da papisa, então é estar ciente, é estar informado, não está faltando informação não, né? Então é alguém que sabe tudo que encontra de bom com você, não quer ficar sem isso, não quer abrir mão, pode ter certeza, ok? Então fica na sua vida e essas são as características. E você que vem para cá comigo no canal já sabe, né? Que o negócio nunca é só a gente dar um tapa nas cartas e te passar o negócio rapidinho. Sempre você vindo aqui vai saber de coisas além do tema. Foi uma bela oportunidade, então espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa aí o sininho. Na descrição você tem o meu Instagram, @alunaçãoesoterismo, tem links para cursos. E se você precisar de consulta, a agenda está aberta para atendimento com baralho cigano ou com tarô também, tá? Então confira as informações aí, se precisar me chama no WhatsApp, tá? Se for final de semana e eu não te responder, eu pego na segunda-feira para responder a sua mensagem, beleza? Então é isso, gente. Beijos, abraços e até o nosso próximo encontro por aqui.